Nesses próximos 5 minutos eu vou te mostrar o que está por trás da ilusão dos cursos de inglês. Aquele caminho interminável que todos os anos captura uma nova leva de pessoas nessa jornada que nunca parece terminar. A jornada do eterno estudante de inglês. Talvez você esteja prestes a cair nessa armadilha ou talvez você já tenha entrado nela há algum tempo e não consegue achar a porta de saída. Isso porque muitas pessoas realmente acabam caindo nesse looping de ser um eterno estudante de inglês. E funciona assim. Você se matricula em um cursinho de inglês desses comuns que prometem um aprendizado descontraído e divertido. Falam que tem um material único, plataformas online cheias de exercícios e algumas oferecem até uma caneta que fala. Tudo isso para cobrar uma mensalidade cara e empurrar para você um monte de atividades que você não tem tempo e nem saco para fazer. E claro, com aquelas aulas, 1 ou 2 vezes na semana, o seu aprendizado é lento, desestimulante e após alguns semestres você se cansa e acredita que a solução está no outro cursinho da esquina, na outra franquia famosa. E pouco tempo depois de se matricular nessa nova escola, você passa por tudo de novo. Ou então você decide comprar um curso online com promessas de aprender inglês rápido, estudando 10, 20 minutos por dia. Aulas super rápidas para que você não se canse. Afinal, hoje em dia nós estamos acostumados com TikToks e Reels e a atenção é algo que cada vez menos conseguimos manter por muito tempo. Ou então você usa um método do exército americano para aprender um novo idioma, porque afinal o exército americano é incrível. Mas espera, então por que os americanos não falam outro idioma? Os Estados Unidos é o país desenvolvido que tem a menor porcentagem da população nativa que fala um outro idioma. Por que será que eles não usam esse método surreal do exército americano com eles mesmos? E as promessas não param por aí. E estudando só esse pouquinho, você finalmente vai se tornar fluente. Talvez você fique fluente num tempo recorde de 8 ou 12 semanas. E quando você se dá por si, você já está com um cartão de crédito na mão, terminando de realizar a sua inscrição nesse método totalmente novo e secreto de aprender inglês que só algumas pessoas no Brasil realmente conhecem. E depois de alguns acessos, você descobre que comprou mais do mesmo, que a aulinha de 5 a 10 minutos não é suficiente para você chegar à fluência. Você pode até sair do zero, mas fica eternamente no básico. Não consegue se comunicar com ninguém direito em inglês porque não tem nenhuma segurança para falar. Não consegue escutar músicas ou assistir filmes e séries sem legendas porque não entende nada. E viajar para fora do país chega a te causar desespero só em pensar que você vai ter que conversar em inglês com um estrangeiro. Aí você descobre que o método do exército americano ou usado pelo FBI nada mais eram do que aulas convencionais que os soldados eram obrigados a estar presentes 8 horas por dia por meses. E esse tempo você não tem. Afinal, eles recebem para isso e você precisa trabalhar para pagar pelo seu curso. E a tendência é o tempo continuar passando e conforme você fica mais velho, o aprendizado parece se tornar mais difícil. Sua vida vai ficando cada vez mais corrida e você sem tempo. Se você não aproveitar o seu tempo agora e continuar caindo nas falsas promessas de gurus de inglês, você vai continuar no looping de nunca sair do básico e ficar só no My name is e I'm from Brazil. Ou ainda pior, você começa a deixar de viver sonhos com as pessoas que você ama. Imagine alguém da sua família, sua mãe, seu pai, filho ou filha, e o sonho dessa pessoa é fazer uma viagem para Disney ou para algum país. Mas você não consegue proporcionar essa experiência para eles simplesmente porque você não tomou a decisão correta e ainda está no eterno looping de nunca sair do nível básico. De tentar várias e várias formas diferentes de aprender, de acreditar que existe um método secreto que você ainda não descobriu e assim os sonhos vão ficando para trás. São oportunidades de empregos, cargos e salários melhores, oportunidades de mestrados e doutorados, tanto no Brasil quanto no exterior. Assim como também conseguir se comunicar em viagens, podendo proporcionar o melhor para você e sua família quando vocês viajarem para outro país.
Entretanto, eu vou ser sincero com você, porque se você chegou aqui é porque você tem uma vontade ainda mais forte do que as que eu acabei de te falar, que é a de provar para você mesmo que você é capaz de falar inglês, que você não foi inocente em acreditar na fluência desse idioma, que você não estava louco ao se imaginar falando inglês. E eu quero dizer para você que eu entendo muito bem isso, porque antes de viagens, bons empregos e altos salários, o que realmente me motivou a chegar à fluência foi me imaginar falando inglês, vivendo inglês, dominando o inglês com total naturalidade. E é isso que eu vou mostrar para você que é possível sim de acontecer, que você tem tudo o que precisa para ser fluente no inglês, mas que provavelmente, diferente de mim, você não teve o direcionamento correto no seu aprendizado, o que fez com que você ficasse preso nessa bola de neve de informação inútil que inunda a internet. Não sei se você já reparou, mas quando você vai se matricular num cursinho de inglês tradicional, a vendedora que está ali te passando as informações do curso, não só nunca fez o curso que ela está vendendo, como nem sequer fala inglês. Muitas vezes, os próprios donos das escolas têm um nível baixo de inglês e não puseram à prova o próprio método que vendem. E ainda, os professores que ensinam inglês hoje em dia na internet não aprenderam inglês na internet. Isso mesmo que você ouviu. Eu mesmo, por exemplo. Minha jornada com o inglês começou muito antes de eu ter internet em casa. Muito do que eu aprendi foi com livros, CDs, fitas, VHS e até DVDs. Mas pode ficar tranquilo, você não vai precisar ressuscitar um videocassete nem um Walkman para aprender inglês. A verdade é que para você aprender inglês e dominar a língua, assim como eu e muitos outros poliglotas nas redes sociais fizemos, você precisa entender os fundamentos do aprendizado do idioma. E após isso, aí sim você vai poder usar as tecnologias presentes para auxiliar e acelerar o seu aprendizado. Se você vai aprender com livros e CDs ou com um vídeo de uma série no Netflix, isso não importa. O que importa é você aplicar esses fundamentos para conseguir alcançar os resultados. É claro que hoje em dia nós temos muito mais recursos para aprender inglês. São quantidades infinitas de séries, filmes, podcasts, vídeos no YouTube. Porém, se você não sabe usar essas ferramentas, elas são completamente inúteis. E é por isso que hoje você provavelmente tem acesso a tudo isso, mas ainda não conseguiu desenvolver o seu inglês da forma como você gostaria. Mas quais são esses fundamentos, Thiago? Como é que eu vou conseguir colocá-los em prática para aproveitar todas essas tecnologias que a gente tem hoje, para que eu consiga chegar finalmente à fluência e rápido? Bem, para você dominar esses fundamentos, você precisa dominar aquilo que eu chamo de triângulo da fluência. O triângulo da fluência proporciona a você compreender os 3 fundamentos estruturais do idioma, como eles se correlacionam e, o mais importante, como você vai poder pôr em prática esses ensinamentos para destravar de vez o seu inglês. Você vai entender que, por você já falar português, todos aqueles argumentos de aprender inglês como um bebê ou uma criança fazem tanto sentido para você quanto tentar bater os braços para voar, tentando imitar os pássaros. Se a gente tivesse focado em apenas imitar os passarinhos no céu, até hoje nós estaríamos explorando o mundo de barco. Entretanto, quando nós decidimos entender o que faz um pássaro voar e como aplicar essas leis à nossa realidade, nós conseguimos não apenas criar máquinas que nos transportam pelo ar a uma velocidade incomparavelmente maior que qualquer pássaro que já habitou a Terra, como ainda conseguimos conquistar o espaço. O aprendizado de um adulto se dá de uma forma muito diferente do aprendizado de um bebê que está aprendendo ainda a sua primeira língua. Porém, contrário ao senso comum, o aprendizado do adulto ocorre de maneira muito mais rápida do que o do bebê. Isso porque o bebê adquire o idioma, precisando de um excesso de repetições até que ele consiga entender quando usar determinada palavra e também como pronunciar, ao passo que o adulto aprende um idioma, precisando de muito menos tempo para pôr o que aprendeu em prática. Isso quer dizer que, diferente de uma criança que aceita a palavra que você falar,
O adulto sempre vai precisar de uma explicação, ainda que seja rápida e direta, para conseguir falar um segundo idioma. O triângulo da fluência é formado por 3 pontas: a fonética, a lógica e o vocabulário. A fonética é a forma como falamos as palavras e como essa pronúncia se modifica quando falamos essas palavras numa frase. Por exemplo, quando aprendemos essas palavras aqui separadas, as pronúncias delas ficam dessa maneira. What are you up to? Porém, quando as falamos numa frase, elas passam a soar da seguinte forma. What are you up to? What are you up to? Um dos maiores erros de um curso tradicional é apenas ensinar a pronúncia separada e esperar que você sozinho consiga fazer essa transição para quando elas são faladas em uma frase por um nativo. E é nesse momento que o aluno se perde e se desestimula porque não consegue identificar as palavras que já conhece quando são faladas num ambiente por um nativo. A lógica é a forma como a língua se organiza, principalmente a ordem das palavras. Vou dar um exemplo em português para ficar claro como isso é importante. Todas essas palavras são em português e nós a entendemos individualmente. Porém, se elas são faladas nessa ordem e dessa forma, a gente não compreende a mensagem que elas querem passar. Porém, se a gente as endireitar, a gente vai ter a seguinte frase: nós vamos para a casa deles. Ou ainda, nós vamos à casa deles. E por último, o vocabulário, que são as palavras que descrevem o nosso mundo. Porém, a maneira como você aprende vocabulário não pode ser de qualquer jeito. O maior erro de aprender vocabulário sem estratégia é que você acaba perdendo tempo com palavras pouco usadas e por conta disso tem dificuldade para memorizá-las porque as vê muito poucas vezes. Ao passo que você deveria estar focando em palavras comuns e que estão se repetindo sempre, em diversas situações. Vamos agora ver na prática como aplicar o triângulo da fluência. Na aula de hoje, a gente vai estudar com um trecho de um episódio do The Office. Nesse episódio, o Dwight vai forjar um incêndio para ensinar uma lição para os seus colegas de trabalho. Nessa primeira parte, a gente vai passar tudo em inglês e sem legenda, mas não se desespera. Essa primeira parte é só para você ter uma noção do quanto que você está entendendo da cena, quantas palavras você conseguiu pegar ali. E aí é importante que você anote mais ou menos se você entendeu 10%, 50%, 60%, para a gente comparar no quanto que você vai entender no final dessa aula. Então, bora começar e não se esqueça, se você tiver com fone de ouvido, se você tiver um fone de ouvido, eu recomendo que você o coloque nesse exato momento, que melhora muito a sua compreensão. Então vamos lá. Last week I gave a fire safety talk, and nobody paid any attention. It's my own fault for using PowerPoint. PowerPoint is boring. People learn in lots of different ways, but experience is the best teacher. Today, smoking is going to save lives. E aí, quantos por cento você conseguiu entender disso, dessa parte do episódio que eu passei para você? Agora, eu vou passar de novo, só que eu vou colocar legenda. E é interessante a gente comparar essas duas fases, porque agora com a legenda, exatamente a mesma cena, eu quero que você já preste atenção se você entende melhor lendo ou não, se tá a mesma coisa. Vamos ver. Last week I gave a fire safety talk,
And nobody paid any attention. It's my own fault for using PowerPoint. PowerPoint is boring. People learn in lots of different ways, but experience is the best teacher. Today, smoking is gonna save lives. Chegamos agora na nossa sala de aula e eu quero saber se você conseguiu entender melhor com a legenda. Se você conseguiu entender melhor com a legenda, isso significa que você precisa treinar mais o seu listening, principalmente entendendo melhor pronúncia e fonética para detectar as palavras que você já conhece quando são faladas por um nativo. E a gente vai ver isso daqui agora na nossa aula. Primeiro a gente vai entender o que foi falado e a gente também vai pegar dicas de pronúncia para você conseguir entender a forma que o nativo fala, que é um pouco diferente da que a gente está habituado a estudar. Então, olha só, a gente começa assim, ó. Last week I gave a fire safety talk. Last week significa última semana, tá? Então, na última semana, I gave, eu dei, eu, gave é dei, o passado do verbo to give. Gave a fire safety talk. Uma palestra, talk pode ser tanto uma conversa como também uma palestra, tá? I gave a fire safety talk. Fire é incêndio. Tiago, fire não é fogo? Sim, mas a gente usa exatamente a mesma palavra para dizer incêndio. Safety, segurança. Então, semana passada eu dei uma palestra sobre segurança contra incêndio, tá? Fire safety, segurança contra incêndio. Agora, o que eu quero que você já preste atenção com relação à pronúncia aqui. Tá vendo esse T que eu coloquei em vermelho? Esse T, na verdade, a gente acaba não pronunciando. Por quê? Em inglês, quando a última letrinha aqui é um T ou um D e a próxima letra que inicia a palavra seguinte é uma consoante, a gente tende a não pronunciar o T. Então, ao invés de eu falar last week, eu vou falar last week, last week, last week. E outra coisa, a gente em português tem a mania de falar na última semana, né? Mas em inglês a gente não coloca nenhuma preposição antes do last. Então eu não falo in last week. Eu falo last week, tá certo? Sempre. Isso com qualquer coisa. Digamos que você queira falar na noite passada, ou na última noite. Eu vou falar last night, ok? Se eu quiser falar no mês passado, last month. No ano passado, last year, ok? E eu não vou pronunciar esse T aqui, ó. Last night, last night. Last month, last month. Last year. Aqui já vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque o Y, ele tem, muitas vezes, um comportamento como se fosse um I, né? Então, quando aparece aqui, eu posso juntar a palavra com o som de T. Eu posso falar last year, ok? Então, a gente tem essas pequenas mudanças no inglês que fazem com que a gente compreenda melhor o nativo falando. Se for, então, um T antes de uma consoante, eu não pronuncio. Mas se for um T que vem antes de uma semiconsoante ou uma vogal, aí eu tenho que juntar e pronunciar, tá bom? Então, e lembrando, nunca coloco nenhuma preposição antes, tá? Só falar last year, last month, last night, eu já sei que foi no ano passado, no mês passado, na noite passada. Outra dica, tá vendo que eu também coloquei o E com uma cor vermelha? Por quê? Sempre que a gente tem um E no final da palavra, ele não é pronunciado. Por exemplo, a palavra gave, que significa dei, que é o passado do give. Eu também não pronuncio esse E aqui, eu só falo give, né? Eu não pronuncio E. Igual a palavra fire, né? Eu não falo fire, fiery, é
fire. Esse E a gente não pronuncia. Isso é em todas as palavras do inglês, tá? É muito louco isso. E aí, outra dica, eu vou juntar esse A com a palavra gave. Então, eu vou falar gave. Gave. Last week, I gave a fire safety talk. Last week, I gave a fire safety talk. Repete comigo. Last week, I gave a fire safety talk. Very good. Aí a gente passa para a próxima frase. And nobody paid any attention. And nobody é ninguém, tá? Nobody. E detalhe, esse D eu vou pronunciar com um som de R. Eu vou falar nobody. Com aquele R de para. Bem suave. Nobody. Tiago, quando eu sei que eu posso pronunciar o D e também várias vezes a letra T com esse som de R em inglês, que parece que eu escuto o tempo todo, é muito simples. Quando o D ou o T estão entre o som de duas vogais, aqui no caso a gente tem o som de O e o som de I, né? Então eu posso fazer um som de R. Só que a sílaba do D não pode ser uma sílaba forte, ela tem que ser uma sílaba fraca. O nobody, a sílaba forte é no, nobody, ok? Então, eu posso fazer o som de R. Ele acaba, na verdade, naturalmente se tornando um som de R, tá? Então, ninguém paid significa o quê? Prestou. Paid, na verdade, significa pagar em inglês. E esse é o passado do verbo pagar. Então, é pagou, ok? Pay, pagar. O passado, paid, pagou. Só que quando a gente fala prestar atenção, a gente usa o verbo pay attention, né? Então, se você quiser falar para alguém, presta atenção, você fala pay attention, né? Pay attention, presta atenção, pay attention. Então, a gente usa o verbo pagar, que seria o nosso prestar atenção. Então, nobody paid any attention. Ninguém prestou nenhuma atenção. Esse any aqui tá no sentido de que não teve, foi zero de atenção. Nenhuma. Depois, it's my own fault for using PowerPoint, né? It's. Thiago, it's é o que esse it's? Esse it's, ele faz referência ao que ele acabou de falar. O fato de ninguém ter prestado atenção na última palestra dele. Então, se eu fosse traduzir para o português, eu traduzia como isso. Isso o quê? Isso que aconteceu. Então, isso é it's. Isso é it's my own. Própria, tá? My own. Own, eu quero enfatizar que é a minha própria, ok? Então, it's my own fault. Fault é erro, falta, culpa. É a minha própria culpa. It's my own fault. Se você quiser falar que a culpa é minha, você pode falar it's my fault. A culpa é minha. A culpa é sua. It's your fault. Okay? Awesome. For using PowerPoint. Por usar o PowerPoint. Então, é minha própria culpa por usar o PowerPoint. Ou seja, eu usei o PowerPoint e é muito chato, né? Então, it's my own fault for using PowerPoint. Eu vou te dar uma dica aqui, caso você já esteja um pouquinho avançado com relação ao verbo com ing. Thiago, por que você usou aqui um verbo com ing se você escreveu usar? É que quando a gente tem uma preposição, a gente sempre usa o verbo com ing, tá? Quando a gente usa for, quando a gente usa by, quando a gente usa from, até mesmo em vários casos que a gente use o to. Agora, tem uma exceção, tá? Qual é a exceção? É quando o to está fazendo referência realmente a um verbo no infinitivo, né? Então, por exemplo, to go, to swim,
to dance, alright? Aí a gente acaba usando o verbo sem o ing. Mas, no geral, 99% das vezes tem uma preposição na frente, pode pôr o ing sem culpa, tá bom? Agora, PowerPoint is boring. PowerPoint is boring. PowerPoint é chato. Você deve ter traduzido aí na sua cabeça, né? Mas o que você precisa entender é que boring é entediante. Grava isso na sua cabeça. Boring é entediante. Por quê? Porque a gente tem uma outra palavra que também pode ser traduzida como sendo chato ou chata, que é annoying. Só que annoying tem um sentido de irritante. Então, por exemplo, se você está assistindo um filme e o filme é entediante, você está quase dormindo, então ele é boring. The movie is boring. Mas se você está escutando um barulho que está te incomodando demais, esse barulho é annoying, é um barulho irritante. This noise is annoying. Então, aprenda a usar boring para entediante e annoying para irritante. Esquece o chato, tá? Para você não se complicar. E agora a gente vem para essa parte aqui, ó. People learn in lots of different ways, né? People learn in lots of different ways. O que isso significa? Pessoas aprendem de várias formas diferentes. Opa, peraí. People é pessoas, né? Como é que eu falo só uma pessoa? Só uma pessoa, a gente fala person, tá? Person. Só que no inglês a gente tem palavras que têm plurais irregulares. O que isso significa? Quer dizer que não é só colocar o S. A maioria dos plurais em inglês é botar um S e ser feliz. Agora, tem certas palavras que você muda tudo. Então, person é uma pessoa, people é duas ou mais pessoas. O que você tem que entender aqui que é uma diferença brutal do inglês para o português? O comum seria eu falar em português, as pessoas aprendem de várias formas diferentes. E eu vou querer levar isso para o inglês. Eu vou querer falar the people learn in lots of different ways. Quero colocar aquele the, né? O as. Só que você não pode fazer isso. Porque no inglês a gente só utiliza o the quando a gente está falando de algo específico. E aqui eu estou generalizando, eu estou falando de pessoas no geral. Então eu não coloco nada da frente, eu só falo people. People learn, pessoas aprendem in lots of different ways. In lots of significa de várias, entendeu? Com bastante formas diferentes, ok? In lots of é uma expressão. In lots of. Traduza para de várias, ok? In lots of. Tiago, como é que eu pronuncio essa palavra aqui? Eu pronuncio off. Se você está pronunciando essa palavra com som de F, você está falando isso daqui, ó. Off, que é o oposto de on. Off, apagado, on, ligado. Quando a gente tem só um F, a gente lê dessa seguinte forma, ó. Of. People learn in lots of different ways. Só que tem uma coisa. É muito comum, quando a gente está falando rápido, a gente nem pronunciar o V e só falar a. People learn in lots of different ways. People learn in lots of different ways. Então, você pode falar dessas duas formas, pronunciando V, lots of, ou só falando lotsa, ok? E different ways, o que aconteceu? O ways quer dizer formas diferentes. Tiago, mas way não é caminho? Sim, imagina que você tem vários caminhos, você tem várias opções, várias formas, várias maneiras, né? Então, é essa a ideia, você tem várias maneiras diferentes, lots of different ways. Lembrando que o adjetivo diferentes no inglês sempre vai vir na frente, ok? Show! Agora a gente chegou aqui, ó. But
mas, o famoso, que você já deve conhecer, o famoso mas, a gente usa o tempo todo, but. E olha só como é que eu pronuncio but. But. Eu não falo but, é but. É bem sutil o meu T, but. But experience is the best teacher. But, mas, a experiência é a melhor professora. But experience is the best teacher. Mas experiência é a melhor professora. Já percebeu que eu coloquei um A aqui no português de novo, né? Mas a gente coloca, é normal e tá certo na nossa gramática. Mas no inglês eu não vou colocar. Por quê? Eu tô falando de uma experiência específica? Não, eu tô falando que o fato de você ter uma experiência pode ser qualquer uma, é a melhor forma de você aprender, é a melhor professora. Então é por isso que aqui eu não vou colocar o the, eu só falo direto experience. But experience is the best teacher, é a melhor professora. Tiago, como é que eu faço o som de TH? A gente tem 2 sons de TH, não sei se você sabia. Eu sei que você sempre escuta por aí que a gente tem que colocar a língua no meio do dente e acabou. Mas a gente tem 2 formas de fazer esse som. O primeiro é fazendo um som de Z na nossa boca. Faz aí comigo. Z, z. Você sente que tá vibrando o seu céu da boca quando você vibra a sua língua? Z, z. Agora eu quero que você faça isso no meio do seu dente. Então escorrega a sua língua para o meio do seu dente. Só que agora você vai fechar um pouco os seus lábios e vai fazer o som de the. Esse é o som de the, que é esse som que a gente tem aí. The. A gente aprende, para o pessoal do curso, quando eu estou ensinando, eu já falo. Esse é o som de TH vozeado, que é um som que parece que tem mais som, que vibra a nossa garganta para falar. The. Só que a gente tem um outro som, que é um som mais seco, que é o som desvozeado, tá? Que é quando eu vou utilizar em palavras como thank you. E para fazer esse som de TH, ao invés de eu fazer o som de Z, eu faço o som de S. E eu escorrego a minha língua no meu dente. E por conta disso, eu fecho um pouco o meu lábio. Então eu vou falar thank you. Olha a diferença. The. Thank. The best teacher. Thank you. Viu só a diferença que tem entre esses 2 sons de TH? Aposto que até hoje você achava que era um som só. E por último, a gente tem a frase aqui, ó. Today, smoking is gonna save lives. Today. Tiago, eu posso fazer esse D aqui com aquele sonzinho de R maneiro que você me ensinou? Não, você não pode falar today. Por quê? Porque o som forte aqui é no day. Today. E se a sílaba forte começa com o D, mesmo que esteja entre 2 sons de vogais, eu tenho que fazer som de D mesmo. Então é today. E não é today, hein? É today. Today, smoking. Hoje, fumar, smoking, vai salvar vidas, ok? Today, smoking is gonna save lives. Gonna significa vai. Tiago, o que é gonna? Gonna significa going to. A gente chama isso de uma redução, que foi o que a gente teve aqui, ó, com esse som de a. Ou seja, eu peguei 2 palavras, eu juntei essas palavras e eu reduzi o som delas. Ao invés de eu falar going to, eu resolvi falar só gonna, que é uma redução natural do idioma. E essa redução ela é tão comum, mas tão comum, que a gente tem até uma grafia
informal para ela, tá? Num texto mesmo a gente não escreve, mas quando a gente está em mensagem, quando a gente está falando e também em legendas a gente põe gonna desse jeito, tá? Mas o correto é escrever going to, que é o quê? Falar que algo vai acontecer, que eu vou fazer para falar do futuro. Então, today smoking, hoje fumar, vai, is gonna save life. Save, salvar. Você viu que mais uma vez eu não pronunciei o E, né? Save, falei a primeira parte. Save, save. Lives, lives é vidas, vidas. Tiago, e como que é uma vida só? Life, life. Então aqui a gente também tem outro caso de um plural irregular, porque além de eu colocar o S, eu tive que mudar o F pro V. Então, em vez de eu falar life, virou lives. Isso acontece muito no inglês. A gente tem várias palavrinhas que terminam com FE e a gente faz o plural com o V. Como, por exemplo, a palavra faca, knife, que no plural vai virar knives, knives, ok? Então, vamos recapitular aqui, ó. Vamos voltar. A gente tem aqui last week I gave a fire safety talk and nobody paid any attention. It's my own fault for using PowerPoint. PowerPoint is boring. People learn in lots of different ways, but experience is the best teacher. Today, smoking is gonna save lives. Vamos escutar de novo essa parte do The Office e eu quero ver quanto que você vai conseguir entender quando ele falar. Last week I gave a fire safety talk, and nobody paid any attention. It's my own fault for using PowerPoint. PowerPoint is boring. People learn in lots of different ways, but experience is the best teacher. Today, smoking is gonna save lives. E aí, como é que foi? Quanto que você conseguiu entender agora sem usar legenda nenhuma? Aplicando o triângulo da fluência nos seus estudos, você vai parar de cair nas falsas promessas que circulam por aí e que não ensinam nada além do básico. Entretanto, não ache que o caminho que eu tô te mostrando é algo fácil. É simples, porém você vai precisar se comprometer para obter um resultado. O que eu te prometo é que se você se comprometer, o resultado vem. Se você fizer tudo o que eu te disser nas aulas, esse será o último curso de inglês que você vai comprar na sua vida. Eu não estou te prometendo ficar fluente sem esforço e estudando 10 minutinhos por dia. Eu estou te prometendo que esse vai ser o último curso de inglês que você vai precisar comprar. Porque nele eu vou mostrar o que eu fiz para ficar fluente e como você também pode ficar aplicando essas técnicas às tecnologias modernas que a gente tem hoje em dia. Aqui estão alguns dos meus alunos que seguiram o método do triângulo da fluência e hoje conseguem se comunicar com segurança em inglês, escutar músicas, assistir filmes, séries sem legendas e viajar para fora do país e conseguir comunicar com nativos com tranquilidade. A metodologia dos cursos do Thiago Ferreira é totalmente diferente. A fonética, a estrutura, o vocabulário, ele ensina de uma forma desenrolada, fácil, que o aluno consegue compreender. E quando temos alguma dúvida, ele está ali sempre disposto a sanar essas dúvidas com paciência, com atenção. Isso é um diferencial. Quando eu comecei, eu vi que meu inglês saiu do zero para o nível que eu achava que nunca ia conseguir alcançar.
professor ensina muito bem, a didática é diferenciada. Isso me ajudou a sair do zero para um nível que me surpreende. Hey guys, my name is Lucas. I'm from Minas Gerais, and I've been using Thiago's method for 2 months. It has really helped me to improve my English. Cara, eu nunca pensei que eu fosse ficar tão feliz assim com o curso de inglês. E é isso que o curso do Thiago causa em mim. Ele causa essa alegria e essa vontade de aprender, essa vontade de estudar. Eu nunca pensei que eu fosse conseguir falar inglês. E hoje, com apenas 2 meses, eu percebo que isso está se tornando possível. E é graças ao método do Thiago e à didática que ele tem. O curso dele é sensacional. Eu aprendi desde a primeira aula, eu venho aprendendo. O curso dele ensina inclusive sobre fonética. Eu nunca vi isso num curso antes. E assim, ele me ensina a pensar da forma que a língua inglesa exige. Então eu estou muito contente, estou muito satisfeito e eu não poderia ter escolhido um curso melhor. Eu tinha começado a seguir ele e ele falou sobre você, que você tinha um inglês de um nativo e que você ensinava muito bem. Aí eu resolvi te seguir para ver suas dicas. E eu fiquei assim surpreendida, porque eu me senti muito conectada com como você ensina, né? Principalmente porque você foca muito na pronúncia, né? Que eu acho também isso muito importante. Como é que você me vê como professor? O que você achou da minha didática? O que você achou da forma como eu explico as aulas? Nossa, eu achei fantástica, porque você vai sempre no detalhe, não deixa passar nenhuma palavrinha, assim, sabe? Explica tudo, explica uma situação, um phrasal verb, você dá alguns exemplos. Na hora que eu estava assistindo, que eu não sabia que existia, que é o there is, there are, eu estava vendo aquela frase there, may be, eu não estava entendendo por que o be, there be. Aí você explicou o porquê. Sabe, parece assim que lê a mente da gente quando a gente está em dúvida de alguma coisa. Hi guys, my name is Felipe and I look at 4 lessons with Thiago to provide a boost in my English, improving listening and speaking skills to communicate more effectively in English. The dynamic of our classes challenged me lots and he knows how to do it. Creating a confidence and encouraged me to keep going. My advice is, if you are looking for a dynamic and real English for your life, I really do recommend it, okay? Thank you. Você seguindo o método e fazendo o que precisa ser feito, eu vejo você se comunicando bem e conversando em inglês já em 6 meses. E se você se mantiver disciplinado, em 12 meses você já vai conseguir dominar conversas em diferentes tópicos, adentrando assim o início da fluência no inglês. A partir de então, o inglês se torna leve e o seu desenvolvimento passa a ser natural e automático. Mas, por outro lado, se você não mudar agora, não tomar uma decisão no caminho certo, daqui a uns 6 meses, 1 ano, você vai estar no mesmo lugar que você está hoje, pensando, e se? Vai estar deixando várias oportunidades passarem pela sua frente pelo fato de não ter aprendido a língua mais falada do mundo. Agora, eu sei que você deve estar se perguntando quanto isso vai custar. E eu vou te aliviar, já que você não vai precisar pagar o que você pagaria nesses cursinhos tradicionais que a gente tem por aí, que hoje em dia estão cobrando entre 400 e 500 reais por mês e que para você conseguir terminar o curso todo te levaria cerca de 5 anos e custariam 30 mil reais. Meu desejo é que você tenha acesso ao que eu aprendi para chegar à fluência e que você também consiga chegar lá como muitos dos meus alunos. E como eu sei que acompanhamento é algo muito importante, eu quero dizer que você, assim que fizer a sua matrícula, irá receber meu contato direto do WhatsApp para tirar qualquer dúvida que você tenha sobre o curso. Dessa forma, você vai poder perguntar de forma segura qualquer dúvida de inglês que você tiver.
Eu sei que muitos alunos têm vergonha de fazer perguntas em grupo e por isso acabam ficando com a dúvida. Tendo meu contato pessoal, é uma segurança que você vai ter, que você vai poder perguntar qualquer questão que você quiser sem medo de julgamento. E junto com o curso, eu vou te dar mais 2 presentes que eu sei que vão te ajudar bastante. O primeiro é um curso de Inglês para Viagens Express, onde eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para passar por qualquer viagem internacional. Inclusive, também dou dicas de quais países pedem vistos e quais as recomendações que você deve seguir. O segundo bônus é um curso de entrevista de emprego em inglês, onde você vai aprender as principais perguntas e respostas que você precisa dar em inglês para ter sucesso na sua próxima entrevista de trabalho. O curso de Inglês para Viagem Express eu vendo separado por R$ 497. E o curso de entrevista de emprego em inglês eu cobro R$ 197. Mas você vai levar esses 2 cursos no total de 694 sem pagar R$ 1 a mais por eles. Quanto então você vai precisar investir para dar esse passo definitivo à fluência do inglês na sua vida? Se você for comprar o meu curso diretamente no site, você vai pagar R$ 1.497, o que já é um preço muito baixo. Porém, hoje, através do botão aqui embaixo, você vai ter acesso a um valor exclusivo de apenas 12 vezes de R$ 49,60. Menos do que uma pizza por mês. Ou então você ainda pode pagar à vista com desconto por R$ 497. Você vai ter acesso a 2 anos de curso, mais 1 ano de acompanhamento individual comigo pelo WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Além do acesso aos outros 2 cursos que eu te falei. Agora imagina você daqui a 1 ano, depois de pôr em prática tudo o que eu te ensinei no curso, finalmente conseguindo falar inglês, tendo uma pronúncia clara e de arrancar elogios das outras pessoas. Já pensou você conseguindo viajar o mundo sem medo de se comunicar com os nativos? Ser contratado por grandes empresas, conseguir maiores salários? Tudo isso pode acontecer com você já no ano que vem, se você der o primeiro passo hoje. A decisão agora é sua, tá na sua mão. Mas a consequência dela também. Por isso, clica no botão aqui embaixo e invista no seu futuro para que ele chegue logo e não seja apenas um sonho eterno daquele estudante do looping do inglês. Te espero em sala de aula. See ya! Como é o curso por dentro? Primeiramente, assim que você realiza a sua inscrição, você vai receber na sua caixa de e-mail um e-mail da Hotmart Club, que é onde está o curso de inglês. Então, assim que você receber esse e-mail, você clica aqui e você vai ter o e-mail com o link do acesso ao curso e também o seu login. Através desse link, você vai colocar o seu login e você vai criar uma senha. E aí, é só você acessar o curso. É direto, tá bom? É imediato o acesso. Fez a inscrição, em alguns minutos você já recebe no e-mail o seu link de acesso, cria sua senha e pronto, já pode começar a aprender. Então aqui é por dentro do curso, então você chega aqui na página de abertura, você tem os módulos, os bônus e aí a gente clica para começar. Então aqui a gente tem o início, o módulo 1, que é a recepção dos alunos, o welcome, onde eu vou falar o que você precisa fazer para utilizar o curso, para ter melhor aproveitamento, te mostro como criar o seu calendário de estudos, que é fundamental para você entender a velocidade que você quer avançar. Por quê? De vez em quando você tem mais tempo para estudar e você pode avançar mais rápido. Às vezes você precisa ter mais flexibilidade nos estudos, então você aprende a montar esse calendário de uma forma que você também tenha um resultado bom, né? Ainda que você não possa estudar todo santo dia, toda hora. Então é muito interessante porque aqui você vai entender em quanto tempo você pode alcançar a fluência de acordo com a quantidade de horas que você está disposto a estudar. E aí a gente tem o módulo da reprogramação sonora, onde eu vou ensinar para você
como que funciona cada sonzinho do inglês. Então você vai aprender vogais, as consoantes, a junção de uma com a outra, os sons que a gente não tem no inglês, que a gente não tem no português e que existe no inglês. E embaixo você sempre pode deixar um comentário, fazer uma pergunta, né? Então você tem esse espaço aqui para interagir comigo, além, é claro, de você ter o meu contato no WhatsApp. E aqui do lado a gente continua. Tem o módulo da lógica, onde a gente tem o vocabulário básico, os tempos verbais, então tudo que você precisa saber para conseguir estruturar o idioma. A gente daí no módulo seguinte, a gente tem inglês com vídeos, né? Com séries, com filmes. Então aqui a gente já começa a estudar o inglês vendo cenas reais. Então a gente já tem todo o básico bem informadinho e aqui a gente começa a estudar com nativos conversando dentro de situações que acontecem no dia a dia deles, né? E quando você já começa a ficar mais avançado, aí a gente tem aulas em inglês. Eu mostro pra você como utilizar vídeos mais avançados para você melhorar o seu inglês. Então aqui, por exemplo, a gente tem um talk show. Eu gosto muito de utilizar esses vídeos que não são scriptados. Como assim? Que não é uma cena com roteiro a cena com roteiro de um filme, de uma série é muito bom, é interessantíssimo. Mas a gente fala de uma maneira um pouco diferente quando a gente tá na vida real. Então aqui você tem atores num talk show, você tem celebridades que estão só falando com o apresentador e aí você pode ter uma ideia melhor de como é que o inglês da vida real acontece. Então isso é muito bom também para você pegar mais fluência no idioma. E você ainda vai ter uma garantia de 15 dias para poder testar o curso. Tá vendo só? Eu sei que o curso é tão bom que além dos 7 dias que o Código do Consumidor exige que todo curso online tenha, eu ainda dobro para você poder ter a tranquilidade de saber que você está, sim, entrando num ambiente seguro e que o objetivo é que você se desenvolva e chega à fluência do inglês. Então, tá na hora de você tomar essa decisão tão importante que daqui 6 meses ou um ano vai ter transformado a sua vida. Então, clica aqui embaixo e te vejo em sala de aula.